Olá, alunos! Estamos encerrando praticamente o nosso nível 5, Autoridade e Submissão, com a nossa oitava aula. Nossa penúltima aula, ela também é bastante breve, mas vai ser com certeza bastante edificante para todos nós. Vamos lá? Hoje eu quero falar com você a respeito da forma de um servo. Nós já mencionamos um pouquinho nas aulas anteriores como que deve ser a real conduta de um líder, ou seja, aquele que serve, você já sabe disso. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, em poucos slides, como eu disse, é uma aula breve, tá? Preste bastante atenção. O que leva uma pessoa a exercer a autoridade? Toda autoridade, a vinda de Deus, ela tem um propósito divino por trás do que se está fazendo. Então não pense, Deus não, óbvio, não é egoísta. Tudo aquilo que ele estabelece é para o bem da coletividade, inclusive a autoridade. As reais motivações do coração do homem revelam a fonte daquela autoridade. Quando a intenção é servir, certamente a autoridade vem de Deus, mas quando é dominar, a motivação são ambições egoístas. Então observe a motivação, você vai perceber a motivação dos líderes, né, dessas autoridades. Porque quando ela está com a motivação correta, que é de servir, então você vai ver isso, vai exteriorizar isso através da vida da pessoa. Da mesma forma, quando você percebe que a motivação é incorreta. A motivação é criar um reino próprio, né, ambições egoístas, você também vai perceber. E nós vamos pegar o nosso modelo principal, que é Jesus. Ele é o mestre que serve. O nosso Senhor Jesus sempre é nosso maior modelo. Através da lição dada na última ceia, João 13:13, que é o momento em que ele se veste de servo, ele se põe numa posição de humildade e ele lava os pés de cada discípulo, né? Assumindo ali a posição do servo. Quando eu digo servo, servo mesmo, literal. Naquela época existiam diversas categorias de servos. Servos mesmo, né, que serviam às pessoas. E existia um servo que é como se fosse o mais rebaixado de todas as categorias, que era um próprio, somente para lavar os pés das pessoas que chegavam até os ambientes, né? A hospitalidade é algo assim extremamente importante na cultura judaica, né, na cultura antiga, e hoje, claro, continua sendo algo que deve fazer parte da nossa cultura, né, porém muito mais desvalorizado hoje em dia, mas antes era algo assim, era realmente uma regra de ouro, né, receber bem as pessoas. Então o que acontecia? As estradas da época não eram iguais às nossas estradas, no qual as pessoas, né, aqui nossas estradas são asfaltadas, você usa um sapatinho fechado, você anda de carro, de moto, de bicicleta, né, de ônibus, de alguma condução. Nessa época não era assim, eram estradas, né, de terras empoeiradas, os sapatos não eram como os nossos sapatos que protegiam tão bem os nossos pés. Então essas pessoas, durante as estradas, elas andavam, elas sujavam, seus pés chegavam, né, às vezes sujos até de fezes de animais que elas encontravam pelo meio do caminho, porque era essa a realidade. Então quando uma pessoa entrava na casa de alguém, esse servo, que era o servo que estava rebaixado, né? O servo assim da menor categoria, era ele o responsável daquela atividade mais, né? É como se fosse aquela atividade mais desprezível de lavar. Agora imagine lavar os pés de pessoas que vieram caminhando nas estradas, né? Ali totalmente empoeiradas, sujas, quilômetros e quilômetros. Essa era a função realmente de um servo de uma categoria muito inferior, ou seja, era um trabalho que ninguém queria fazer, mas que sobrava para alguém. E, acima de tudo, né, nós precisamos entender também a cultura da época em que as mesas para refeição, elas não eram como as nossas mesas altas, né, que tem cadeiras altas. As mesas eram mesas baixas, então as pessoas sentavam com as pernas cruzadas e os pés ficavam, óbvio, perto, né, da refeição que seria compartilhada aí. Ou seja, era importantíssimo lavar os pés, porque senão aquilo ia ficar uma confusão, né, um cheiro terrível, um odor terrível. Portanto, Jesus ele dá um ensino aqui, trazendo esse contexto para a gente. Ele mostra que ele é um servo humilde, extremamente humilde, porque ele se despoja dele mesmo como Senhor, né? E ele é Senhor, mas ele veste ali a figura de um servo da categoria mais que ninguém queria exercer aquela função, e ele mostra para que é que ele veio, né? Ele nos mostra um modelo de servidão. Se alguém quer ser maior, seja servo de todos. Ele vai lá e lava os pés de cada discípulo, né? Lavando com muito cuidado, mostrando ali realmente como que deve ser o verdadeiro líder, assumindo a forma de um servo. Esse exemplo nos demonstra a motivação de uma verdadeira autoridade espiritual. Isso significa que quando Deus usa alguém para o seu propósito, é natural que essa pessoa seja elevada diante dos olhos das outras pessoas. No entanto, ela mesma não tem interesse nenhum nisso. O que eu quero dizer para você é que é natural que um líder, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, né,
ela vai ser honrada pelas pessoas, mas ela não busca a honra, é diferente. É natural que um servo de Deus, de fato, ele haja como um servo, ele sirva, ele ame, né? Ele esteja ali para servir. E pode ser que naturalmente essa pessoa, pode ser não, isso acontecerá de fato, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Essa pessoa ela vai ser honrada, com certeza, sobretudo por Deus, mas não é algo que ele busca, né? Tem uma frase que diz assim, a honra é como a sombra, quanto mais se busca, mais você se afasta dela. Então você não consegue pegar a sua sombra. Quem busca a honra não consegue de verdade ser honrado, porque a honra ela é natural, ela acontece, né? Ela acompanha os verdadeiros servos de Deus. Tá? Não é algo que você busca, é algo que acontece. Aqueles que são verdadeiras autoridades de Deus não estão tentando construir um império para si. Se essa é a motivação do seu coração, seja na sua célula, seja no pouco que Deus tem lhe dado, então peço para Deus converter a motivação no seu coração. Seja um verdadeiro servo, né? Você não tem que se valer da sua posição para subjugar os outros, para tratar mal os outros, mas você está ali entendendo que você é instrumento de Deus para a vida das pessoas. Não se valem, né? Verdadeiros servos, eles não se valem da aura que muitas pessoas, né, utilizam. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Eles utilizam dessa atmosfera que eles mesmos se reafirmam para pisar nas pessoas. Não é assim que acontece conosco, pois nós, né, que servimos a Deus, somos servos trabalhando para o bem um dos outros. E aqui eu quero só compartilhar com você a origem do nome, tá? Para você entender que, de fato, o nome representa a intenção por trás. Olha só, os títulos que no Novo Testamento se usa para descrever os servos de Deus demonstram muito bem qual era a ideia de Deus. Nós lembra que nós falamos que na Bíblia existem diversos títulos, né, para aqueles que presidem a igreja, como diácono, presbíteros, episcopado, pastores. Então, você vai perceber que essas palavras, né, a origem, quando você estuda a origem das palavras, a forma que elas eram escritas, você pega a tradução original e você entende qual era o sentido daquela expressão naquele contexto. Então vamos lá, olha só algumas palavras que eram utilizadas para os ministros, ou seja, os líderes da igreja, né? Olha uma palavra que original era diáconos. E o que significa a palavra diáconos? Quando eu vou traduzir realmente ali a palavra, né, no texto original. O que significa? Significa servo ou atendente. Então, olha só como realmente a intenção dessa liderança não é subjugar, mas é servir. Uma outra palavra é leiturgos, que significa, também o sentido da palavra leiturgos, significa serve o público por sua própria conta. Que era mais ou menos uma palavra que lembrava muito, né? Hoje, como por exemplo, o servidor público, mas na época, pessoas que serviam as pessoas, mas pro bono, né? Por sua própria conta, ou seja, elas serviam gratuitamente as pessoas. Aí é uma outra expressão, leiturgos, cuja tradução é essa. E uma outra palavra muito utilizada era o pertes, tá? Para liderança, essas três palavras para liderança. E o pertes significava servo remador de uma classe de marinheiros. Era aquele servo, você assiste muito, não sei se você já viu nos filmes, existiam servos que eles eram só remadores, eles ficavam ali, às vezes no porão, remando, conduzindo as embarcações. Então, é uma classe de servo ali que precisa de um esforço físico muito grande. E quando se denomina o pertes, né, para alguém que está exercendo liderança, se passa exatamente a visão dessa pessoa que está ali trabalhando, que está servindo em prol do próximo. Essas palavras sugerem o real conceito do que é ser um verdadeiro ministro do Senhor, que é ser, então, um servo. Tá? A verdadeira liderança ela não tem a intenção de exercer autoridade segundo esse mundo. Ela exerce autoridade, claro, uma autoridade espiritual, mas eu estou falando segundo esse mundo. Não é como o mundo exerce, mas elas vivem expressando a vontade de Deus de acordo com a sua direção. A palavra grega em 1 Tessalonicenses 5,12, né, que é a palavra presidem, quando você vai pegar a origem do texto, a palavra ali era proesteme. Né? Essa palavra proesteme significa o quê? Andar em frente. Ou seja, quando a palavra ali presidem está escrita, são pessoas que presidem, o sentido dela é pessoas que são testemunho, pessoas que andam em frente, ou seja, que podem ser seguidas, né? Pessoas que elas estão ali sendo referencial, elas não reinam sobre, elas são referencial. O conceito de Jesus para a autoridade é de alguém que serve e que vai à frente dando o exemplo. Então, queridos, o verdadeiro conceito bíblico de autoridade é ser um servo, assim como nosso Senhor Jesus foi.
Então, que essa aula fique guardadinha no seu coração, que você possa exercer conforme as oportunidades que Deus te der, seja servindo na membresia de uma célula, na liderança, né, no discipulado, na supervisão, em qualquer área, ministério de dança, de louvor, de teatro, que você possa ter um coração de servo, não ser alguém que usa da sua posição para humilhar, para rebaixar, mas ser alguém que está ali realmente com o coração de servo, né, como nosso Senhor também.